Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Azimo, trazendo mais uma atividade bem legal, muito interessante, que vocês vão gostar. Ela assusta muito porque representa a realidade e reproduz, simula os casos de mortes por Covid no Brasil. A minha família lá no Maranhão, ela passou por uma situação muito triste. Eu perdi um ente querido, eu perdi uma tia, e eu sei que muitos de vocês também estão passando por isso. Então, eu queria deixar aqui registrado a minha solidariedade a vocês. E caso você não tenha contato direto com alguém, mas você com certeza ouviu falar, ou alguém da sua rua, ou alguém no outro estado, ou um parente distante, que foi vítima desse vírus que vem causando um impacto muito grande no cenário mundial e que afastou a gente. Então, essa atividade é uma simulação. Da onde vêm os dados? Os dados eles são cruzados entre informações do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, vários outros órgãos, como o Ministério da Saúde, eh, ou páginas da internet, no caso, jornais, revistas, que fazem o cruzamento dessas informações, criam um banco de dados, principalmente levando em consideração as informações censitárias, né, que o IBGE coleta, e simula caso o índice fosse registrado na sua cidade ou no seu bairro. Então, a grande pergunta é: e se todos os mortos por Covid-19 no Brasil fossem seus vizinhos? Então, nós vamos fazer uma simulação, tá? Não se assustem. No final, a gente vai produzir um mapa representando esse quantitativo de mortes no Brasil, ok? Porém, refletindo na posição geográfica onde você está, onde o seu bairro, onde seus vizinhos estão. Então, primeiro você precisa utilizar da sua localização, né? Então, vamos usar a localização. Essa simulação leva em consideração a minha coordenada geográfica, o ponto exato onde eu estou, ou a proximidade, ok? Então, como é que é levantado esses dados? Através do cruzamento entre duas linhas imaginárias, as latitudes e as longitudes. Então, uma linha imaginária cruza com a outra, nós temos uma coordenada geográfica. Como é coletada essa informação? Através do GPS, através de um aparelho que captura a localização através dos satélites que estão lá em cima, ok? E estão imaginando, mandando informações aqui para a Terra, no caso. Um computador ele vai registrar sua localização e vai fornecer para o seu celular. Ou o seu próprio celular ele vai produzir essa informação. Então a gente começa reproduzindo a nossa rua, a nossa vizinhança. E ele traz um caso do dia 16 de março, que foi a primeira morte registrada aqui no Brasil com o novo coronavírus. Aí você vai passando e ele vai se aproximando e ele dá o nome dessa pessoa. A primeira pessoa a ser registrada foi o senhor Manuel Messias, em São Paulo, com 62 anos. Então, no mapa, ele representa a simulação se o seu Manuel fosse o seu vizinho. Aí você vai passando, ok? Uma semana depois do primeiro caso, da primeira morte ser registrada, em 24 de março a gente tem mais de 46 pessoas vítimas do Covid no Brasil. De novo, vamos fingir que elas viviam na sua vizinhança. Continuem. Vocês estão observando esses pontinhos brancos? Hoje, 150 dias após a confirmação da primeira morte, o número total de óbitos chegou a 103.996 em todo o país. Mas a gente está trazendo para a nossa vizinhança, levando em consideração o número de habitantes de Planaltina. No caso, atualmente eu resido em Planaltina, então as informações coletadas são de setores censitários do meu bairro.
Então vamos imaginar as pessoas que foram vítimas, elas morassem num raio de 5,4 quilômetros ao redor do local onde eu moro. Levando para o município mais próximo, que é Planaltina do Goiás. Possa ser que você não esteja em Planaltina, mas está fazendo essa atividade. Então, o GPS ele vai registrar a sua localidade. Então, a minha cidade, ou o município mais próximo, que faz divisa com Planaltina DF, é Planaltina do Goiás. Então, ele vai em Planaltina para fazer essa comparação, ok? Então a gente vai ter, né, um número de habitantes, né? Lá em Planaltina do Goiás, segundo o IBGE, em 2019, aproximadamente nós temos 90 mil pessoas, sendo que 13 mil a menos do que é registrado como caso de morte. Então, em Planaltina, isso é alarmante, ok? Então, a gente não teria pessoas vivendo mais em Planaltina do Goiás se a gente levasse em consideração ao total de habitantes. Então, agora vamos ver qual seria o raio dessa devastação, no caso, levando para o centro urbano de, de Goiânia, que não fica muito distante. Então, em Goiânia, nós temos o monumento às três raças. Então, a gente vai observar que a área ao redor desse monumento, no caso, que fica no centro desse município, é o número de casos de pessoas. Então, todos no raio, todos que estão em volta, né, desse raio do ponto exato, em cerca de 2,2 quilômetros, tinham morrido. Então, na vida real, é o caso que as mortes não aconteceram todas em um só lugar, mas elas estão espalhadas pelo Brasil inteiro. A gente pode observar através desses círculos o quantitativo maior. Então, ele nos fornece é, quais regiões apresentaram o maior índice de mortalidade atrelado a esse vírus. E no final, a gente pode reproduzir um mapa, né, da circunferência, né, do ponto do raio em relação ao número de pessoas falecidas no local ou em torno da minha vizinhança. Então, é essa atividade e o objetivo de vocês final é produzir o mapa, ok? Aqui esse é o meu mapa, tá? E eu vou baixar e logo em seguida eu vou estar armazenando, anexando esse arquivo, né, no meu celular. E depois eu carrego na plataforma. Então é essa a nossa atividade da semana, né? Vale um ponto, super tranquila. E o objetivo é só mesmo vocês refletirem e tentarem produzir mais essa ferramenta, né? Mais essa representação.